Olá, nós estamos aqui para falar sobre os aspectos bioquímicos da obesidade. O grupo é Daniele Silva, Ícaro Chaves, Natália Andrade e Virginia Fernandes. Introdução e determinação da obesidade. A obesidade é uma doença caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura corporal em um nível que compromete a saúde dos indivíduos, acarretando prejuízos tais como alterações metabólicas, dificuldades respiratórias e do aparelho locomotor, além de se constituir enquanto fator de risco para enfermidades tais como dislipidemias, doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2 e alguns tipos de câncer. Como consequência, existe grande interesse em entender como a massa corporal e o armazenamento de gordura no tecido adiposo são regulados. Até recentemente, o papel da gordura no desenvolvimento da obesidade e suas consequências foi considerado passivo. O tecido adiposo, por muitos anos, foi visto somente como um local de reserva energética, protetor contra choques e isolante térmico. Entretanto, após a descoberta de inúmeras substâncias secretadas pelos adipócitos, dentre elas hormônios e citocinas, denominadas adipocinas, esse tecido passou a ser visto como órgão dinâmico e suas funções inflamatórias e endócrinas foram evidenciadas. A obesidade como epidemia mundial. Nas últimas décadas, a sua prevalência aumentou de forma significante em todas as faixas etárias, tornando-se uma epidemia global. Além de gerar gastos significativos, nos últimos anos a obesidade atingiu proporções epidêmicas, tanto em países desenvolvidos quanto naqueles em desenvolvimento, estando associado a taxas elevadas de mortalidade. Mais de 1 bilhão de adultos em todo o mundo apresentam sobrepeso e no mínimo 300 milhões de pessoas são obesas. A obesidade é uma doença crônica crescente que afeta indivíduos de todas as idades e grupos socioeconômicos. Possui causa multifatorial. Dentre elas estão a genética, o desequilíbrio entre ingestão alimentar e gasto energético por meio de atividade física, os fatores endócrinos, os mecanismos adaptativos associados às desordens e aos tratamentos nutricionais, farmacológicos e comportamentais, podendo esses fatores atuar de forma isolada ou associada. Agora eu vou falar um pouco sobre a regulação do peso corporal. O peso corporal ele é regulado por uma interação complexa entre hormônios e neuropeptídeos que estão sob o controle principal dos núcleos hipotalâmicos. E esses neuropeptídeos e hormônios, eles atuam tanto no estímulo como na inibição do apetite. O tecido adiposo, ele produz um hormônio chamado leptina. Esse hormônio, ele regula o comportamento alimentar e o gasto de energia de uma forma que mantém as reservas adequadas de gordura no nosso organismo. A produção e a liberação desse hormônio aumenta tanto com o número e com o tamanho dos adipócitos. A leptina ela age em receptores no núcleo arqueado, localizados no núcleo arqueado do hipotálamo.
Além da ação da leptina, nós temos também outros hormônios, outras substâncias que também podem atuar na regulação desse peso corporal. Inicialmente temos a insulina, que também age em receptores no núcleo arqueado, e a insulina ela produz efeitos, ela tem resultados semelhantes aos que são causados pela leptina. Outro hormônio é o hormônio adiponectina. Esse hormônio ele estimula a captação e a oxidação de ácidos graxos e também inibe a sua síntese. Esse hormônio também sensibiliza o músculo e o fígado à insulina e esse hormônio, sua ação ela é mediada pela MPK e que também é ativada por baixa quantidade de AMP e por exercício também. Outro hormônio bastante importante é a grelina. É um hormônio que é produzido no estômago e que age sobre neurônios que são orexigênicos, que são estimulantes do apetite, no núcleo arqueado também, provocando fome antes de uma refeição. Temos também outros hormônios do intestino que também agem na redução da fome após uma refeição. Também a ação de endocannabinoides, que sinalizam a disponibilidade de alimentos doces ou gordurosos e estimulam seu consumo. E também temos a ação de simbiontes microbianos, né? São seres que habitam a nossa microbiota intestinal e eles produzem, né, a partir da fermentação, determinadas substâncias e também produzem ácidos biliares secundários. Assim, eles também podem influenciar a liberação desses hormônios intestinais que regulam a massa corporal. Agora eu vou falar um pouco sobre as alterações metabólicas na obesidade. Primeiramente, o tecido adiposo pode ser subdividido em tecido adiposo branco e tecido adiposo marrom. O tecido adiposo branco armazena energia na forma de triglicerídeos e participa do processo de regulação do balanço energético, mediante processos como a lipogênese e a lipólise. Além disso, ele é composto por adipócitos, células do sistema imune, tecido conjuntivo, nervoso e vascular. Desse modo, o tecido adiposo branco é considerado importante órgão endócrino, pois expressa e secreta várias substâncias bioativas com ação local ou sistêmica que estão associadas com a obesidade. Já o tecido adiposo marrom, localizado no sistema nervoso central, apresenta função termogênica, é mais vascularizado, possui maior número de mitocôndrias e diminui com o avanço da idade. Com relação ao organismo de indivíduos obesos, o tecido adiposo se apresenta hipertrofiado e com alto grau de atividade inflamatória. Muitas das citocinas pró-inflamatórias geradas nesse tecido causam resistência à insulina, limitando a sua função. Além disso, o predomínio de células hipertrofiadas reduz o fluxo sanguíneo, o que leva, em última instância, à hipóxia nesse tecido. Além disso, pode levar também à inflamação e à infiltração de macrófagos. Ocorre ainda a diminuição da capacidade tamponante de lipídios, com consequente deposição ectópica de gordura nos demais tecidos. Esse fato, somado à produção anormal de adipocinas, como exemplo da leptina, interleucina 6 e do fator de necrose tumoral alfa, é responsável pelos distúrbios associados à obesidade. Com relação às ações das adipocinas predominantes, temos que a leptina é o fator que mais está associado à massa total de tecido adiposo do organismo, visto que, com o jejum prolongado e o exercício físico moderado, há uma diminuição da expressão do gene da leptina e eventual queda nas concentrações plasmáticas da proteína. Enquanto a alimentação após jejum, glicocorticoides e insulina são fatores que estimulam a transcrição do gene e a produção de leptina, que está diretamente ligada ao apetite. Além da leptina, também temos predominância da interleucina 6 e do fator de necrose tumoral alfa, os quais são classificados como adipocinas de função imunológica. O fator de necrose tumoral alfa, ou TNF-alfa, é uma citocina pró-inflamatória capaz de reduzir a resposta à insulina através da diminuição da expressão na superfície das células dos transportadores de glicose, o GLUT4,
através também da fosforilação do substrato 1 dos receptores de insulina e fosforilação específica do receptor da insulina, estando associado à insulina resistência. Já a interleucina 6 é uma citocina imunomoduladora com ação pró-inflamatória e ação endócrina. Tal como a TNF-alfa, é atribuída à interleucina 6 um papel no metabolismo dos lipídios e da glicose. Na medida em que inibe a lipoproteína lipase, induz a lipólise e aumenta a captação da glicólise. Desse modo, os seus níveis estão aumentados na obesidade, tanto os níveis séricos como os do tecido adiposo, e diminuem com a perda de peso. Vale ressaltar também que o fator de necrose tumoral alfa também está em valores elevados na obesidade, mas que diminui com a perda de peso. Ademais, também identificamos o acúmulo de ácidos graxos livres em casos de obesidade, que, embora não sejam classificados como adipocinas, a maioria dos indivíduos obesos apresentam níveis plasmáticos elevados destas moléculas, que estão diretamente associados à resistência da insulina periférica no músculo por meio da inibição da captação da glicose. O mecanismo envolve o acúmulo intracelular do diacilglicerol e a ativação da proteína quinase C. Os ácidos graxos livres também podem causar resistência hepática à insulina. Eles fazem isso através da inibição da insulina mediada pela glicogenólise. O tratamento farmacológico da obesidade está indicado quando o paciente tem um índice de massa corporal, IMC, calculado pela divisão do peso em quilos pela altura em metro quadrado, maior que 30, ou quando o indivíduo tem doenças associadas ao excesso de peso com IMC superior a 25, em situações nas quais o tratamento com dieta, exercício ou aumento de atividade física e modificações comportamentais provou ser infrutífero. Agentes farmacológicos anti-obesidade não são recomendados para uso em crianças, uma vez que até o presente momento não há dados suficientes sobre seus efeitos nessa faixa etária. O cerne do tratamento atual da obesidade baseia-se em terapias comportamentais dirigidas no sentido de modificação das atividades e hábitos relacionados à alimentação, exercício para aumentar o gasto calórico e orientações nutricionais para diminuir o consumo de calorias e, particularmente, de gordura. Com relação aos agentes farmacológicos, considerados um adjunto a esta terapêutica básica, são existentes e promissores os tratamentos que os envolvem, considerando o conhecimento atual de controle e regulação da adiposidade corporal. Um primeiro mecanismo envolve substâncias que reduzem a ingestão energética. Uma segunda estratégia seria desviar o metabolismo normal de substâncias ou macronutrientes. Uma terceira opção é aumentar o gasto energético utilizado, desta forma, mais calorias. Em qualquer discussão sobre o uso racional de medicamentos anti-obesidade, é importante entender alguns conceitos. O primeiro é que o tratamento farmacológico só se justifica em conjunção com orientação dietética e mudanças de estilo de vida. Os agentes farmacológicos somente ajudam a aumentar a aderência dos pacientes a mudanças nutricionais e comportamentais. E, em segundo lugar, o tratamento farmacológico da obesidade não cura a obesidade, pois, quando descontinuado, ocorre reganho de peso. Os agentes farmacológicos podem ser divididos em pré-absortivos, que atuam como moduladores da homeostase energética, a exemplos dos derivados de befetinetil amínicos e fenilpropano amínicos, pós-absortivos, os quais atuam no metabolismo de nutrientes, como os análogos de lipstatina.